Livro do profeta Daniel, capítulo 5, o verso 18 em diante, diz assim: Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Pai, nós te somos gratos por estarmos nesta noite na tua casa e podemos aqui, Senhor, ler e trazer a tua palavra ao nosso coração. Queremos que o teu Espírito Santo continue falando conosco, que nos dê graça e sabedoria, e nos faça compreender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida, Senhor. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento por teu Espírito e continua na direção deste culto para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor e para a edificação do teu povo. Assim nós te pedimos e na certeza que temos de sermos ouvidos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode tomar seu assento, querido irmão. Deixe sua Bíblia aberta no texto que nós lemos para nós meditarmos na palavra de Deus. Para muita gente, a vida é uma festa. Para muita gente, a vida parece que não passa de uma grande festa. Talvez você já tenha ouvido até alguém dizer: eu vim a este mundo a passeio e não a trabalho. Quando algumas pessoas vivem como se estivessem numa permanente festa, geralmente expressam uma atitude despreocupada em relação às responsabilidades e aos desafios da vida. Esse tipo de atitude mostra uma perspectiva que vê a vida como um momento passageiro de lazer, onde os prazeres, onde sentir-se bem, ter experiências agradáveis são as coisas mais importantes do que os compromissos, especialmente os compromissos para com Deus,
o propósito espiritual da vida que Deus nos dá. Na perspectiva cristã, a vida humana é uma oportunidade dada por Deus para desenvolvermos o nosso caráter, o nosso serviço ao próximo e a Deus, e principalmente para buscarmos um relacionamento profundo e transformador com o Rei dos Céus. Deus concede a cada pessoa oportunidades, lhe dá tempo de vida, lhe dá respiração, e isso para que ele possa viver, ou que cada um possa viver para a glória de Deus, para honrá-lo com a sua vida. A vida não é um campo de diversão, a vida é uma missão que Deus nos dá para nós vivermos para seu louvor e glória. No entanto, nós vamos ver que muitas pessoas vivem como se nunca tivessem que prestar contas dos seus atos. Vivem como se o pecado e a rebelião não fossem vistos por Deus. E nunca houvesse julgamento sobre aqueles que se recusam a se arrepender e viver uma vida para agradar a Deus. Porém, quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo 5, nós podemos entender que Deus conhece tudo o que nós fazemos, inclusive os erros que praticamos. E Deus executa juízo naquele que não se arrepende, mesmo diante das oportunidades que Ele dá. Porém, também vemos na palavra de Deus, que Deus é um Deus de graça e de misericórdia para aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Olhando o texto aqui que lemos, queridos, depois você pode ler com calma todo o capítulo, você vai ver que Deus mostra que conhece perfeitamente os pecados que os homens cometem. Segundo os estudiosos, era o dia 12 de outubro do ano 539 a.C. O rei da Babilônia, Belsazar, na realidade filho do verdadeiro rei chamado Nabonido, mas que não quis atuar como rei em Babilônia. Nabonido parece que não tinha prazer em servir aos deuses de Babilônia e foi morar distante, deixando o reino na mão do seu filho Belsazar. Este rei resolveu dar um grande banquete de celebração, mesmo sabendo que os inimigos, os medos e persas, estavam bem perto do seu palácio. Mas confiando na grandeza dos seus muros, ele resolveu dar um grande banquete, onde o vinho corria solto, onde todos os seus principais, em torno de 1000 dos seus nobres, se reuniam com suas mulheres e concubinas para beber a noite inteira. Além dessa orgia que o rei promovia, talvez por causa da bebedeira que já estava solta e também querendo afirmar a sua segurança a partir da proteção que ele pensava ter dos seus deuses, ele mandou trazer os vasos do templo de Jerusalém. Vasos que Nabucodonosor tinha trazido de lá quando Deus permitiu que ele derrotasse o povo de Israel, quebrasse os seus muros e levasse embora cativa aquela nação. Então, além da bebedeira e imoralidade sexual própria daquele tipo de festas, Belsazar acrescentou a blasfêmia, a zombaria, a idolatria, porque os vasos que foram trazidos era para eles e as suas concubinas beberem neles, e isso para louvor dos seus deuses. Seu ato implicava em mostrar que Marduk, Bel e os outros deuses babilônicos eram superiores a Jeová, o Deus de Israel, eram superiores ao Deus Altíssimo, o Senhor do céu, que permitiu que o seu templo fosse saqueado. Porque eles diziam, se eles trouxeram os vasos do templo de Deus, onde estava Deus? Qual era a sua força?
já que permitiu que os objetos sagrados do seu templo fossem levados, porque ele não foi capaz de protegê-los, porque esses objetos agora estavam sendo usados desta maneira. Para qualquer um poderia parecer que o Deus de Israel perdeu e os deuses babilônicos eram superiores. Se nós, lendo essa história, nos sentimos mal em saber que os vasos da casa de Deus, que tinham sido santificados, muitos deles gravados as palavras santidade ao Senhor, vasos que nem mesmo os sacerdotes comuns poderiam ter acesso, mas o sumo sacerdote e os sacerdotes que estivessem na escala daquele momento é que usavam-nos unicamente para a adoração do Deus Criador dos céus e da terra. E agora esses vasos estavam sendo usados para brindar em desrespeito ao seu nome, certamente acompanhado de risadas debochadas e zombeteiras contra a santidade do Senhor. Alguém pode pensar assim: pastor, isso é coisa lá daquela época. Mas infelizmente, queridos, nós estamos vivendo dias muito parecidos com isso, em que de muitas maneiras, muitas pessoas zombam de Deus, de cantores a carnavalescos, de políticos a ditadores. Muitos em praça pública zombam de Cristo, desfazem da sua glória, tratam-no como um qualquer, escarnecem do seu nome, ignoram a sua santidade e soberania e zombam da sua majestade. Só que tem uma coisa: se você zombar de deuses mortos, que não veem, que não falam, que não ouvem, talvez não haja punição para os seus atos. Mas quando alguém zomba do Deus Criador dos céus e da terra, pode ter a certeza, haverá uma recompensa para isso. No salmista, no Salmo 115, diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, nem som algum sai da sua garganta. Mas ele vai dizer do Senhor: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto ele tem vontade. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que tem olhos e tudo vê. Deus vê o pecado quando alguém zomba da sua glória, vê a blasfêmia humana que debocha da sua soberania. Nesse tempo de zombaria que nós estamos vivendo, pode ter a certeza, Deus sabe e Ele toma as providências. No auge da festa, quando o rei e seus grandes estavam todos brindando aos seus deuses e declarando a sua superioridade ao Deus de Israel, de repente, na parede branqueada do salão de festa, ainda mais diz o texto, no lugar mais iluminado para que todos vissem, uma mão, como de uma mão humana, aparece à vista de todos e escreve na parede branqueada 3 palavras, ou 4 palavras. 2 sendo a repetição, 2 vezes a primeira palavra foi repetida. Porque Deus, queridos irmãos, em sua soberania, Ele não ignora os atos de desobediência e de arrogância, mas revela a sua justiça em tempo apropriado e sempre avisa antes de executar o seu juízo. O rei Belsazar ficou assustado. O texto diz que de vermelho de vinho que ele devia estar, ele ficou branco. Seus joelhos começaram a bater uns nos outros. Seus lombos se afrouxaram e ele ficou trêmulo. Assustado, começa a gritar: tragam os sábios, tragam os adivinhos, tragam todos que possam dizer o que foi que esta mão escreveu na parede. O medo tomou conta do salão de festa
diante da realidade de um Deus que mostra que Ele conhece, que Ele sabe e que Ele julga aquilo que nós fazemos. Porém, os sábios vieram, não puderam decifrar o que estava escrito na parede. Há muitas razões porque isso não foi possível, o tempo não nos permite entrar nesta questão. Fato é que eles não conseguiram dizer o que estava escrito e nem muito menos dar a interpretação, o seu significado. A rainha mãe, possivelmente não a esposa de Belsazar, mas a sua mãe, esposa de Nabonido, ela talvez filha de Nabucodonosor, entra no salão real e diz: olha, no tempo do teu pai havia um homem chamado Daniel. Este homem tem o espírito dos deuses santos, este homem tem um espírito excelente, e ele soube interpretar sonhos, interpretar visões, ele soube resolver enigmas. Mande chamá-lo. E Daniel então é chamado para interpretar o significado das palavras que estavam na parede branqueada do salão de festa do rei. Daniel então, antes de interpretar, ele lembra do que Deus fez. Lembra do tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o grande rei, o criador de Babilônia, o que construiu os seus muros, o que edificou os seus jardins, famosos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia, de quem Belsazar não era nem sequer uma sombra. Nabucodonosor, ele disse, recebeu de Deus poder, dava vida a quem queria, matava a quem queria, mas no dia que ele se levantou, se tornou orgulhoso, o Senhor do céu, o Deus Altíssimo que governa sobre os homens e os reinos, tirou, aleluia, a sua sanidade. Ele virou um animal, comeu capim como boi, cresceu nele pelo como um jumento, até que ele reconheceu que o Altíssimo reina, que há um Deus no céu que é Senhor sobre todos os senhores, que é Rei sobre todos os reis. E então, porque ele se arrependeu, Deus lhe devolveu a glória do seu reino. Mas agora Daniel diz, mesmo sabendo de tudo isso, Belsazar, você não se arrependeu, você não se humilhou, você não reconheceu o Deus do céu, mas trouxe os vasos da casa dele para servir aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de metal, de madeira, que não falam, não ouvem, nada sabem. Como se ele estivesse dizendo, mas para que você saiba que o Deus dos céus vê. As palavras na parede significam Mene, contado foi o teu reino e passou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim ou Pérez, que é no singular, teu reino foi tirado e foi entregue aos medos e aos persas. Belsazar agradeceu, fez o que disse que ia fazer, dar coroa de ouro e manto de púrpura, um cargo que só duraria uma noite. Porque naquela mesma noite, a mão de Deus vai pesar sobre Belsazar. A história dos antepassados que Daniel contou e das obras passadas de Deus é uma demonstração da misericórdia divina. Deus avisou Nabucodonosor um ano antes. Como ele ainda assim se levantou e orgulhou-se, Deus o derrubou. E Deus fez isso e o restaurou para avisar a todos que estão em tronos. Há um Deus que vê, há um Deus que julga, há um Deus que conhece, há um Deus que sabe como tratar. E aqui não era apenas um conto do passado, era uma advertência a quem se acha grande. Há um Deus acima de todos. O rei de Babilônia, mesmo sabendo disso, não se arrependeu, não se humilhou, não reconheceu a soberania e o poder do Deus dos deuses. Então a queda de Babilônia e a morte de Belsazar não foi um julgamento cruel e desalmado, mas uma consequência da sua recusa
em aceitar a misericórdia e a soberania de Deus. E isso, queridos, acontece ou acontecerá com todos os homens que teimam em viver uma vida como se Deus não existisse. Isso acontece com todos aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, sabem do que Deus fez em enviar o seu Filho à terra, mas não querem se arrepender e nem crer em Jesus, aquele que é apresentado nas Escrituras como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os babilônios se gloriavam da segurança dos seus muros. Segundo o escritor grego Heródoto, os muros de Babilônia eram duplos, tinha um fosso com água no meio deles. Eles tinham 26 metros de largura, uma carruagem de 4 cavalos conseguia manobrar em cima dos muros, e eles tinham 100 metros de altura. Alguém acha esses números exagerados? Mas é certo que os muros de Babilônia eram considerados indestrutíveis, inalcançáveis. Mas há uma coisa que o homem precisa saber: não há muro humano tão alto que o livre do juízo do Deus que enche os céus e a terra com a sua presença. Não há muro humano tão seguro que o Senhor, que conhece o mais profundo e o escondido, não saiba o que está acontecendo e não julgue aqueles que vivem como se Ele não fosse soberano nos céus e na terra. Naquela mesma noite, as profecias que Deus havia dito por meio de Jeremias e de Isaías da queda de Babilônia, elas se cumprem. Belsazar é morto, o império babilônico cai nas mãos dos medos e persas, e a soberania de Deus, daquele que Nabucodonosor tinha reconhecido, que dá o reino a quem ele quer, ela é inquestionavelmente demonstrada por meio disso. Quando Deus pesa a sua mão sobre uma nação ou sobre uma vida, Ele age com justiça, com soberania, pois nós precisamos entender isso para viver de maneira a agradar a Deus, porque a nossa vida é uma dádiva dEle, mas um dia todos nós iremos prestar contas daquilo que fizemos. A última cena da vida de Belsazar foi a parede sendo escrita pela mão de Deus, na forma de uma mão humana, mas que declarou a sua sentença, declarou a soberania de Deus, declarou o que Deus iria fazer naquela mesma noite. A mão que escreveu na parede branca encerrou a história de Belsazar, pôs um ponto final na sua existência. Porém, quando olhamos para a palavra, vemos que Deus não condena os seres humanos sem lhes oferecer a graça perdoadora e salvadora que veio a nós por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! E aí nós podemos ver que Deus, o mesmo Deus que julga, Ele oferece misericórdia e graça por meio da cruz. Se a mão de Deus revelasse o que se acha em nós, se a mão de Deus revelasse o que Ele vê em mim, certamente apontaria as minhas falhas, as nossas falhas, porque somos pecadores. E a mão diria: foste pesado, foste contado e foste achado em falta. Certamente, se Deus julgasse todas as minhas atitudes, toda a minha história, Ele diria: você foi pesado e está faltando, você foi contado e não achei em você o que precisava existir. Se a mão de Deus escrevesse na parede branqueada da nossa consciência, revelaria que somos pecadores, falhos e condenados a sofrer a punição pelos nossos pecados. Imagine que somos nós que estamos no salão nesta noite. Imagine que adiante de nós, que a parede branca está e uma mão escreve
a nossa transgressão, você foi contado, foi achado em falta. Mas pela graça de Deus, por sua infinita misericórdia, essa foi a última cena do rei Belsazar, mas não é a nossa última cena. Porque se imaginássemos estando neste salão, agora imagine que uma nova mão humana aparece. E ela está ensanguentada. E agora sobre aquelas palavras de condenação, a nova mão escreve sobre elas: está consumado. Aleluia. Eu paguei o preço. Eu gastei o meu sangue, entreguei-o para remir a estes que foram achados em falta. Aleluia. Se na parede branqueada da nossa consciência a mão de Deus escrevesse as mesmas palavras, mene, mene, tekel, passim, escreveria também sobre elas, aleluia, aquilo que Jesus na cruz disse, encerrando ali a sua vida e entregando-a em nosso favor, que em grego a palavra é tetelestai, significa está pago, consumado, está feito, aleluia. E então esta mão que agora entra em cena nos garante a remissão dos nossos pecados, aleluia. Porque a palavra de Deus nos garante, queridos, que Deus não quer que o ser humano se perca, mas que venha a arrepender-se. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o verso 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há uma saída de Deus para os humanos pecadores. E quando, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, vemos o apóstolo Pedro diante daquela multidão, ele diz a eles: arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus é aquele que perdoa os pecados daquele que arrepende-se e crê em Jesus como seu Salvador. O mesmo profeta Isaías, que havia anunciado a queda de Babilônia, que aconteceria mais de 70 anos depois, ele também foi aquele que disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque o Deus que conhece os pecados e que os julga, também é o Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e em nosso favor, aleluia. Esse texto, queridos, nos lembra da soberania e da justiça de Deus. O rei Belsazar, rei de Babilônia, em sua arrogância desafiou a santidade de Deus, mas foi julgado e o seu reino foi tirado, porque o juízo de Deus é certo e justo para todos que agem com arrogância e desprezo diante do anúncio da sua misericórdia e grandeza. Mas a mesma mão humana que escreveu na parede se tornou a mão que foi cravada na cruz, a mão que revelou o juízo de Deus na parede branqueada, é a mesma que foi ensanguentada na cruz do Calvário, para que o perdão fosse concedido a todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Para nós nesta noite, que nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, a mão que nos traz sentimentos não é a mão que escreveu o juízo na parede, mas aquela que o Senhor apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição e disse a Tomé: Tomé, sejas crente, não sejas incrédulo. Olha as minhas mãos, aleluia. Olha as minhas mãos, sou eu mesmo. Veja a marca dos cravos nas minhas mãos. Porque quando olhamos a mão ensanguentada, não tememos a mão que escreve na parede branqueada, porque os nossos pecados já foram perdoados e lavados no sangue do Cordeiro derramado na cruz.
Por isso, nesta noite, louvamos ao Senhor por sua maravilhosa graça. Aleluia, rendemos glórias à mão que não somente conhece e revela quem somos, mas perdoa-nos e nos dá uma nova vida pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você já é crente, louve a Deus por sua maravilhosa graça. Se você já entregou a sua vida ao Senhor, exalte-o nesta noite e renda glórias ao seu nome, por Ele ter providenciado um perdão e não apenas o juízo sobre os pecados que nós cometemos. E se alguém ainda não rendeu-se ao Senhor dos céus, ao Deus Altíssimo, que se fez carne e habitou entre nós, hoje é noite que você pode também tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, porque um dia a palavra de Deus nos garante, todos nós compareceremos diante daquele que vê, que julga, que escreve, mas que também perdoa os pecados daqueles que creem. Porém, para aqueles que não se arrependerem, entrarão na fila que Belsazar já está lá, aguardando apenas o juízo e a condenação de Deus. Aqueles que, no entanto, lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro e foram branqueados, agora estarão numa outra condição, sendo, aleluia, conduzidos num grande cortejo, que dirá: sejam benditos, sejam bem-vindos aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que nesta noite possamos renovar a nossa gratidão pelo perdão, possamos renovar a nossa confiança, não em muros que possam nos afastar de Deus, porque eles não existem, mas na graça perdoadora que se manifestou na cruz do Calvário, nas mãos ensanguentadas que revelaram a graça de Deus, na qual nós confiamos e pela fé recebemos o perdão e a vida nova que Ele nos dá, e que seja uma noite de gratidão, de louvor ao Senhor por sua maravilhosa graça e por sua mão que nos rendeu, aleluia, o novo viver em Cristo e o perdão dos pecados para vivermos com Ele para todos sempre. Louvamos a Deus por sua graça e tomemos com alegria a ceia do Senhor, em gratidão ao que foi feito por nós na cruz e por tudo que Ele ainda fará em nossa vida. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.